Bom dia, pessoal. Meu grupo é composto pelo João, pela Janine, pelo Marcos, pela Júlia e por mim, Nicole, e hoje apresentaremos nosso trabalho sobre o processo de independência das colônias belgas. O Império Belga, ou Império Colonial Belga, foi um império colonial europeu administrado pela Bélgica. Consistia em vários territórios na África, Ásia e América Central. Cerca de 98% do território ultramarino da Bélgica era apenas uma colônia conhecida como Congo Belga. Contexto: em 1830, após uma revolução contra o governo holandês do Reino Unido dos Países Baixos, foi proclamada a independência da Bélgica. Depois, em 1832, Leopoldo I foi proclamado rei belga. A independência belga só foi reconhecida internacionalmente em 1839. Como a maioria das potências europeias tinha colônias e protetorados fora da Europa, o rei Leopoldo I, entre 1840 e 1850, apoiou propostas para adquirir territórios no exterior, como Argentina, Guatemala, Índia, Filipinas, entre tantos outros. Mas algumas de suas tentativas, como a do Reino do Havaí, fracassaram. Na época em que Leopoldo II foi coroado, o entusiasmo belga pelo colonialismo havia diminuído, pois era percebido como uma aposta arriscada e cara, sem nenhum benefício óbvio para o país. Leopoldo II acreditava fervorosamente que as colônias ultramarinas eram a chave para a grandeza de um país e trabalhou incansavelmente para adquirir território colonial para a Bélgica. O rei, então, ficou determinado a encontrar uma colônia para si mesmo. Possessões. Santo Tomás. Em 6 de fevereiro de 1842, o navio belga chamado Luísa Maria se tornou o primeiro de vários navios a chegar a Santo Tomás, Guatemala. O presidente Rafael Carreira Iturcios de início hesitou em ceder as terras por causa das concessões, porém foi convencido com o argumento de que os belgas eram católicos e representavam um poder imperial menos ameaçador. Santo Tomás foi usado como um ponto para estender as influências belgas na América Central e construção de um canal interoceânico. Porém, a colonização cessou em 1854 devido à falta de financiamento e alta mortalidade devido à febre amarela e à malária. Concessão de Tianjin. A cidade de Tianjin, cidade portuária na China, entre 1860 e 1945, incluía 9 concessões controladas por estrangeiros. Após a rebelião dos boxeadores, o diplomata Maurice Jostens negociou uma concessão para a Bélgica. A concessão belga foi proclamada em 7 de novembro de 1900 e abrangeu cerca de 100 hectares, 250 acres. Embora as empresas belgas tenham investido em Tianjin, especialmente em ferrovias, sistemas de energia elétrica e bondes, a concessão belga permaneceu inativa. Um acordo foi alcançado entre os governos belga e chinês em agosto de 1929 para devolver a concessão à China. O acordo foi aprovado pelo parlamento belga em 13 de julho de 1931. Ilha de Comacina. Em 1919, a ilha de Comacina, comandada pela Itália, foi legada ao rei Alberto I da Bélgica por um ano. Após um ano, foi devolvido ao Estado italiano em 1920. O cônsul da Bélgica e o presidente da Academia de Belas Artes de Brera estabeleceram uma fundação de caridade com o objetivo de construir uma vila para artistas e um hotel. Ruanda-Urundi. O reino de Ruanda era habitado pelos povos Tutsis, Hutus e Tuas. Até 1890, durante a ocupação alemã, o país era comandado por uma monarquia Tutsi, povo que, segundo a crença, tinha o direito divino de governar. Após os combates entre a África Oriental Alemã e o Congo Belga na Primeira Guerra Mundial, Ruanda deixou de ser colônia alemã e se tornou um território sob tutela da Liga das Nações. A partir de 1919, a Bélgica passou a administrar Ruanda e seu vizinho Burundi. A estratificação dos povos ruandeses se manteve, cabendo aos Tutsis ocupar os cargos administrativos delegados pelos colonizadores. A violência e tensão étnica entre Hutus e Tutsis acelerou a independência de Ruanda. Enquanto Hutus denunciavam a opressão em que viviam, os Tutsis reafirmavam sua supremacia política e pediam a transferência do poder para eles.
reivindicação apoiada pela própria ONU. A crise se acentuou em 1958, quando Tutsis criaram seu próprio partido, a União Nacional Ruandesa, tendo como reação belga o apoio na criação do Partido do Movimento de Emancipação dos Hutus, em outubro de 1959. A guerra entre os partidos destruiu vilas e provocou muitas mortes. No ano seguinte, Bruxelas concedeu autonomia interna a Ruanda, aboliu a monarquia Tutsi e formou um governo de transição chefiado pelo líder do Parmehutu, Gregório Kayibanda. Sob clima de guerra civil, foram realizadas eleições, as quais optaram pela República, em 1961. A Assembleia Geral da ONU, por sua vez, marcou a data da independência da República Democrática de Ruanda para o dia 1 de julho de 1962, insistindo na necessidade de um governo pluriétnico. O pedido foi atendido, mas o recém-independente país africano viveu, a partir dos anos 1960, um dos maiores genocídios do século XX. Estado Livre do Congo. O Congo belga teve o processo de independência mais conturbado entre as colônias bélgicas. Leopoldo II foi quem promoveu um dos atos mais horrendos do imperialismo belga, um conjunto de terríveis atos no país africano. Um dos principais pontos é o Estado Livre do Congo, que foi uma horrorosa empreitada escravagista e genocida, feita pelo rei belga Leopoldo II. Em 1876, Bruxelas sediou uma conferência na qual foi proposta uma expedição multinacional, humanitária e científica para explorar a região da África Central, quase desconhecida. Leopoldo II era um monarca constitucional e o governo belga não quis se envolver com os atos na África. Então, em 1885, o domínio belga dessa região foi confirmado na chamada Conferência de Berlim, quando o rei Leopoldo II, sem apoio do governo, transformou o extenso território em sua propriedade pessoal. Ele havia firmado o compromisso de acabar com a escravidão e promover o livre comércio na colônia, com isenção de impostos para importados. Porém, nos 10 anos seguintes, a realidade já era outra. Além de confiscar terras e aldeias inteiras de congolenses, o rei fez da escravidão a principal forma de trabalho em seus domínios. Aumentou a carga de tributos e literalmente se tornou dono de toda a borracha e marfim extraídos no Congo. Suas vontades foram garantidas com a ajuda da força pública, um temível corpo de soldados reforçados por mercenários. Ainda coagia líderes tribais a fornecer escravos para as atividades extrativistas, invariavelmente sequestrando mulheres e crianças como forma de garantir o cumprimento de cotas de produção. A força pública tinha carta branca para retaliar casos de desobediência e revoltas. Assassinatos, amputações, estupros e saques eram comuns em casos de cotas não cumpridas. No ano de 1908, o território congolês voltou a ser controlado pelo governo, recebendo o nome de Congo Belga. Até a década de 1940, o território colonizado experimentou uma fase de relativa prosperidade econômica. Chegando à década de 1950, observamos que a população congolesa passou a aderir ao discurso nacionalista de lideranças locais que exigiam o fim da dominação belga no território. Em 1955, uma visita oficial do rei Balduíno I reforçou o sentimento autonomista ao não atender às várias demandas sociais, políticas e econômicas da população nativa. Nesse instante, uma associação chamada ABACO entrou em evidência e logo se transformou em um partido político defensor da independência definitiva. Em 1957, o fracasso das eleições municipais alimentou ainda mais o sentimento autonomista. No ano seguinte, o Congresso Pan-Africano fortaleceu as lideranças nacionalistas, entre os quais se destacavam o congolês Patrice Lumumba. No ano de 1959, a radicalização das manifestações acabou forçando o reino belga a reconhecer a independência congolesa. Um ano depois, foi inaugurado o Estado Livre do Congo, tendo como presidente Joseph Kasavubu e Lumumba, no cargo de primeiro-ministro.
A conquista dos congoleses foi logo ameaçada pelo movimento de independência ocorrido na província de Katanga, onde soldados e mercenários belgas instituíram um violento conflito a serviço da empresa Union Minière. Sem contar com o apoio da Organização das Nações Unidas, Lumumba foi deposto do cargo e preso. A partir de então, várias facções dissidentes se formaram com o objetivo de assumir o governo do país. Mediante as tensões geradas pela violenta guerra civil, agravada pelo assassinato de Lumumba, a ONU interferiu no país e repassou, em 1964, o governo congolês para Moisés Tshombe, um antigo apoiador de Katanga. A ação acabou não surtindo o efeito esperado, já que no ano seguinte, um golpe político impôs uma ditadura pessoal liderada por Mobutu Joseph Desailly. Esse regime ditatorial perdurou até 1997. A partir de então, o país, que era chamado de República do Zaire, passou a ser nomeado como República Democrática do Congo. Até hoje, o Congo enfrenta sérios desafios, não somente relacionados ao fortalecimento de suas instituições políticas. Uma antiga crise econômica, as disputas étnicas e as facções políticas rivais complementam a formação desse quadro de difícil solução. Obrigado pela atenção de todos e boa sorte aos próximos grupos.